tem alguns crimes que não há mais dúvidas, que constarão no relatório final da CPI. Crime contra a ordem sanitária, né, que é considerado crime de epidemia, né, que é tratado assim no Código Penal, que é um crime hediondo e que não prescreve, né, charlatanismo. Esses crimes estão todos caracterizados, né? Nós tivemos acesso ontem a imagens que mostram a missão do Ministério da Saúde indo a Manaus em janeiro desse ano, no ápice daquela catástrofe da segunda onda. Os respiradores naquele momento? Precisando de respirador, o povo precisando de respirador, precisando de kit de intubação, precisando de médico especializado em orientar os procedimentos de intubação. Aí o que é que o Ministério da Saúde manda para lá? Caixas de hidroxicloroquina. Isso. E manda mais uma tal de uma capitã cloroquina ensinar um tal de Tratikov. Nesse tal de Tratikov, as pessoas acessavam lá e diziam: eu tô com dor de cabeça e tô com dor no corpo. Que é assim, nem o conjunto precisa de um conjunto para caracterizar o diagnóstico de Covid. Eu tô com dor de cabeça e dor no corpo. Aí aparecia lá um Tratikov: tome hidroxicloroquina. Aparecia lá. O programa que eles montaram indicava isso. Randolfo, eles queriam mudar a bula do remédio. Eles queriam mudar a bula do remédio. Eles queriam dizer que é para tratamento da Covid. Rafinha, isso é um absurdo. O que aconteceu em Manaus, assim, se tem algo que dá para caracterizar como crime de lesa humanidade, para levar para o Tribunal Penal Internacional, é o que aconteceu em Manaus. O povo amazonense foi feito de cobaia. Porque os amazonenses estavam precisando de respirador, estavam precisando de oxigênio, estavam precisando de médico intensivista, estavam precisando de kit de intubação. Eles foram para lá mandar hidroxicloroquina e pedir a instalação e apresentar um aplicativo de como poderia as pessoas se automedicarem com hidroxicloroquina. No Rio Grande do Sul, 5 pessoas morreram fazendo nebulização com cloroquina. Exato. É muito absurdo. Não, eu tive ainda há pouco, em Pernambuco, tem vários relatos de pessoas que tiveram problemas cardíacos após a utilização da hidroxicloroquina. E eu estou falando isso, eu não sou médico para falar isso, isso é evidência científica. Isso que é o conjunto da comunidade. Não existe divisão sobre o uso da hidroxicloroquina para a Covid. Existe um consenso da ciência real contrário a isso. Esses crimes, nós já sabemos, como você já disse, basta pegar uns 5 vídeos do presidente da República e pronto. Só que o que nós descobrimos na CPI era que tudo isso não era só ideologia, não era só negacionismo, tudo isso era também por dinheiro, era também corrupção. Eu acho que a CPI, dos trabalhos eu acho importantíssimos da CPI, é mostrar esse balcão de negócios que é o Ministério da Saúde, e sempre foi assim, sabe? Eu também não acho que é uma criação do governo Bolsonaro. Eu também acho que não, isso aí, tem tempo. Eu fazia muita matéria do CQC lá em Brasília e tal, e você andando pelos hotéis, você via muitos Hamiltons, sabe? Desses caras, os muito reverendo, caminhando... Cabo Dominguete. Muitos cabos Dominguetes, assim, pegando elevador. Eram caras que estavam ali para fazer negócio, para oferecer negócio, para manipular de alguma maneira e conseguir alguma verba. Então, assim... É triste que as coisas sejam feitas dessa forma, e que bom que a CPI está podendo expor isso. E eu acho que tinha que se estender para outros. O que era mais trágico, Rafinha? Em março, nós estávamos com uma média diária de mortes de 3.000 a 3.500 mortes. Foi o pior momento da pandemia aqui no país. Aí a gente descobre um vídeo com o senhor Pazuello, ministro da Saúde, reunindo com uma empresa chamada World Brands. O que é que essa empresa? Essa empresa oferecia 30 milhões de doses da vacina Coronavac. A mesma Coronavac que meses antes o governo estava negando. Vendia 30 milhões de doses ao triplo do preço vendido pelo Instituto Butantan. A gente abre o portfólio dessa tal World Brands, ela é uma importadora de produtos eróticos. Aliás, esse pessoal, eles têm uma assim, parece que essa turma tem uma tara por esse negócio. É Mia Khalifa de um lado e atriz pornô, é produto erótico de outro. Eu vou te falar uma coisa...
Randolfo, quando o governo falou que queria colocar no cu da população, tava falando sério. Eles foram atrás do produto. Ela só não tinha vacina, ela importava produto erótico. Nossa. E importava ração para animal, mas não tinha vacina no portfólio lá. Nem a ração para animal e nem a ligação erótico. do produto erótico com a ração animal existe. Não, você tá lá no portfólio dela. Importa produto erótico, importa ração para animal. Né? Mas cadê a importação de vacina? Não tinha. E aí aparece o Pazuello reunido com a importadora de produto erótico lá, dizendo que ia comprar vacina. Brasil. E 3.500 brasileiros morrendo lá na hora. Brasil é uma piada. Assim, Piada. é um negócio... se não fosse trágico, seria cômico. Esse né? governo é uma piada. Se não fosse trágico, seria cômico. E esse 3.500 pessoas morrendo e os caras reunindo com... É muito absurdo. A história toda foi muito absurda. Para pra pensar as coisas óbvias que aconteceram na cara da população. Isso são manobras escondidas, de vídeos que vazaram e tal. Você tem um presidente da República que põe um general na frente de um ministério para administrar a maior crise de saúde dos últimos anos da história desse Não, país. em general, quando vai lá na CPI, a gente pergunta quantos infectologistas tinha na sua equipe? E ele responde que não tinha. Mas infectologista é básico, meu amigo. Você precisava de um infectologista. Ah, sim. Aí depois que o general sai... contratam, assim, chamam o infectologista, finalmente, doutora Luana Araújo, né? Ela não chega a ser nomeada, porque ela começa a falar contra a hidroxicloroquina, ela começa a falar em função da ciência, né? Ela não chega, claramente, o Palácio do Planalto chegou, o ministro Marcelo Queiroga a chamou, né? E mandou lá pra Casa Civil, o presidente da República olhou e disse, ela é contra a hidroxicloroquina, tá ok? Ela é contra a hidroxicloroquina, ela é a favor de vacina, tá ok? É comunista, descarta lá, não nomeia ela não. E foi vetada. Não duvido. E foi vetada a doutora Luana Araújo, uma infectologista reconhecida, poderia inclusive ajudar em muito o Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia, e foi simplesmente vetada. Hoje a gente está com a vacinação acelerada, o Brasil sempre teve um esquema de vacinação respeitável, assim... Rafinha, era para nós estarmos hoje com os 200 milhões de brasileiros vacinados. Se nós tínhamos tudo. Porque é o seguinte, nós temos no Brasil o que, por exemplo, os Estados Unidos não têm. Né? O povo brasileiro, primeiro, quer vacina. Né? Nos Estados Unidos tem uma reação contra a vacina. Tem estado lá que não vacinou 35%. Então é o seguinte, tem uma reação... Lá nos Estados Unidos, olha só o nosso dilema. Os Estados Unidos... tem vacina de sobra para todos. E não quer. E tem norte-americanos que não querem se vacinar. O Brasil, os brasileiros, 90% dos brasileiros querem se vacinar. 94, parece. 95% dos brasileiros querem se vacinar. E nós não temos vacina para todos. Então, olha, primeiro, os brasileiros querem se vacinar. Segundo, nós temos um negócio fantástico, uma história fantástica que foi construída na Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Imunizações. Isso não tem nos Estados Unidos. Nós conseguimos, em 2009, 2010, em 3 meses, vacinar 80 milhões de brasileiros contra o H1N1. Né? Então, tínhamos uma capacidade fantástica. Se nós tivéssemos, se o governo tivesse dito, olha, vamos adquirir quantas vacinas tivessem, seja Precisa, Janssen, AstraZeneca, Coronavac, até danado da Covaxin, né? Vamos atrás de todas as vacinas que tivessem. Nós tínhamos começado no dia 17 de dezembro. Hoje nós temos 200 milhões de brasileiros vacinados. Melhor que isso, nós teríamos evitado a segunda onda. Na segunda onda, nós perdemos mais de 250 mil brasileiros. Significa dizer que nós podemos, dos meio milhão de brasileiros que tiveram as suas vidas perdidas, nós podíamos ter pelo menos 250 mil destes ainda aqui conosco. Eu estou falando aqui dos números, mas você que está nos assistindo, lembre quem você conhece ou qual parente seu perdeu a vida no último período. Ele poderia ter estado vacinado e poderia estar salvo. Sim. E a vacinação está fazendo absolutamente toda a diferença. Se em algum momento você desconfiou da vacinação, espero que você tenha acreditado, porque assim, os resultados eles estão evidentes. Essa semana que a gente está colocando esse programa no ar, nós tivemos um número menor que 1.000 mortes na semana. Nós temos isso desde novembro do ano passado. Isso aquece o coraçãozinho de pensar que realmente as coisas estão melhorando. Assim. E é por isso a importância da CPI. Porque é o seguinte, agora o fundamental é a investigação aponta para o seguinte, com as medidas tomadas,
quantos brasileiros destes que morreram poderiam ter tido a vida salva?